Olá, mais um dia, não é mesmo? Tudo bem, irmãos? Então vamos lá. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui, não é mesmo? Com a sequência da nossa coisa aqui, que eu nem sei o nome, minha aula que eu estou dando improvisado. Capítulo 39 e capítulo 40. Que em um vídeo anterior eu mencionei, mas eu estava errado, que Gênesis tem 40 capítulos. Isso é um absurdo. Da onde eu tirei que Gênesis tem 40 capítulos? Gênesis tem 50 capítulos. Êxodo tem 40 capítulos. Perdão. Ok. Deixa-me tirar a Bíblia da minha frente. Ok. Começamos então aqui, com um solzinho na minha cara. Tá. 39, né, fala sobre José na casa de... Ajeitar aqui um pouquinho mais. 39 fala sobre José na casa de Potifar. Não é mesmo? Isso que diz 39? Sim, eu estou... É um travesseiro ali, né? Tá bom, não tá só... Não tá fazendo de falta não, vamos deixar assim. Então 39 fala, né, sobre José na casa de Potifar, né, que é o rei do Egito, eu acho, uma coisa assim, né? Ele vai lá, né, ele serve ele, e Potifar vê que ele é um ungidão do Senhor, brincadeiras à parte, né, que ele é bem abençoado, e assim, ele abençoa a casa de Potifar, né? E até Potifar eleva, né, o seu cargo lá, ele passa a ser mordomo, além de servo, né? E ali, né, José tem a infelicidade, agora não ironicamente, apesar que a minha voz parece irônica, mas é realmente uma infelicidade, né? De que a esposa, né, de Potifar fica jogando mole, né, pra cima, fica dando mole pra cima de José, né, fica falando, deita comigo aqui, né, ali com ele, porque a Bíblia diz que ele era formoso de porte, de aparência, né. Então aí ela diz isso e ele recusa, ele diz, como eu tamanha maldade pecaria contra Deus, não é mesmo? Porque ele mesmo fala que o Senhor permitiu com que ele tivesse a sua casa inteira, mas a esposa dele jamais, não é mesmo? Isso é algo inconcebível, não é? Isso é adultério. Poxa, estamos falando de adultério, não é mesmo? Então, ok. Ela insiste, né, assim, e continua insistindo, ele recusa, né? Aí num dia que eles estão a sós lá na casa, né, a esposa de o Potifar e o José, aí ela dá na telha dela lá e ela vai lá, pega na roupa dele e fala, deita comigo aqui agora, eu tô te forçando aqui, vem, né, puxa, né, a roupa dele, ela pega a roupa dele, né, e ele foge, né, porque fala, poxa, a mulher tá meio doida da cabeça, né, não tô entendendo mais nada, amor, ele vai embora, né, porque, né, já falou que não, e a mulher, ela continua insistindo, né, então assim, né, poxa, algo de errado não está certo, não é mesmo? Esse corte aqui não é meu, tá, pessoal? Então, se tiver bagunça aí no final, Enfim, onde eu estava? Ok, vamos lá. Isto, né? Ele diz essas coisas, né? E recusa, né? Aí depois... Não, no caso eu tô falando isso, né? Ele não diz especificamente, ele só foge mesmo. Na Bíblia, depois, né, a esposa de Potifar, ela mente, né? Ela comete um pecado ela mente para seu marido,
ajeitar um pouquinho mais aqui, né? Dizendo que José foi até ela e tentou insultá-la, né? Só que na verdade foi ela que fez isso, né? Ela inventa essa mentira aí, né, com o seu marido, para o seu marido sobre José. E ela tá com a roupa dele, então ela conseguiu encobrir bem a situação. E o seu marido acredita, não é mesmo? E sim, como ele acredita, o Potifar fica irado, obviamente, né? E ele prende ele num cárcere, José, injustamente. E assim, né, no próximo capítulo, que é o capítulo 40, temos a situação do copeiro-chefe e do padeiro-chefe, né? Que eles também são presos no mesmo cárcere que José está, porque eles ofenderam a seu senhor. Isso que está na minha cabeça, eu não sei qual que é exatamente o senhor, mas deve ser Potifar, eu imagino, né? Então uma pausa para espirrar. Pronto, voltemos aqui, né? Que eles ofenderam, né? E depois eles são presos no mesmo cárcere que José. E ali José tem uma oportunidade que Deus dá, e eles têm sonhos, né? Ali no local, cada um deles com seus significados. E eles falam com José, e José pergunta, né? Porque eles estão com um triste semblante, e José pergunta a eles, ué, poxa, o que está acontecendo com vocês, que vocês estão com um semblante triste aí, né? Aí eles dizem, tivemos sonhos, mas não tem quem interprete nossos sonhos, estamos confusos. Depois José diz, mas somente Deus pode fazer algo assim nesse sentido, né, de interpretação, o sol tá batendo aqui, né? Deixa eu ver se eu consigo colocar de uma forma mais interessante aqui, né? Deixa eu ver. Tá. Isto. Ok. Tirando a bagunça ali, né? Tá. Então sim, né? Aí... Isso, José faz isso, né? Aí ele pergunta os sonhos, e eles falam sonhos, né? E o primeiro, eu acho que é o do copeiro-chefe, tá? Eu vou conferir se eu estiver errado, mas ok, porque eu não me lembro exatamente. Mas o do copeiro-chefe é basicamente que ele vê uma videira e alguma coisa 3 dias. Mas ele diz que no final ele enche o copo de seu senhor com as uvas dessa videira. Mas eu preciso verificar o que são os 3 dias, porque eu não me lembro. Sim, o primeiro é o do copeiro. Se eu falei o copeiro, eu acertei. Isso, 3 ramos, né? Isso. Aos 3 dias, né? Que José interpreta depois. Ele diz que a videira que ele viu no sonho tem 3 ramos, né? Isso. Então José... Não, isso, José interpreta depois, né? Que esse sonho que ele viu, essa videira que tem ramos e frutos, né? A uva, né? A videira, né? 3 dias ele continuará preso e depois ele será solto. E ele servirá um copo de uva para o seu senhor, né? Então ele será solto e perdoado, né? Deixa eu ver se é isso mesmo. Isso. Mas no caso do padeiro-chefe, que José interpreta, seu sonho, né? Não é tão bonito assim, na verdade é péssimo. Porque o sonho dele ele tem uma cesta em sua cabeça, né? Também tem o número 3, deixa eu ver onde é que tá o número 3, me perdoem. Isso, 3 cestos de pão alvo estava na minha cabeça, são 3. E aí passarinhos estão lá comendo, né, desses cestos de manjares, que tem manjares e... Isso. Comiam do cesto da cabeça dele, né, do padeiro-chefe.
Mas aí José interpreta esse sonho, né? Que ele, em 3 dias ele sairá, só que ele será enforcado. E as aves comerão a carne dele, né? E é exatamente isso que acontece, né? Aí José aproveita para pedir para que o copeiro-chefe se lembre, né? O padeiro não adianta muito pedir para se lembrar, coitado. Mas enfim, o copeiro-chefe, né? Aí para se lembrar, porque, poxa, ele adivinhou, né? Falar pro faraó, dar uma moral, né? Pra Potifar lá, poxa, o José ali, né? O menino é bom, né? Adivinhou meu sonho lá. Tem alguma coisa ali nele, tem um senhor com ele, né? E é isso, né? Que é o ideal, né? Que José pede, né? Pro copeiro, mas o copeiro não faz isso, né? Depois ele acaba se esquecendo mesmo ali e fica naquela situação, né? Mas acontece exatamente o que a Bíblia disse, né? Claro, né? É óbvio que acontece o que a Bíblia disse. Essa frase não tem sentido que eu falei. Mas enfim, né? Acontece, né? Acontece o que José revelou ali pra eles, né? E é isso. Valeu, pessoal. Até a próxima.